fala mesmo. Aleluia. Quero convidar a igreja para colocar sobre o seu pé nesta noite. Aleluia. Nós vamos aqui ler uma palavra, um texto. Já preguei, o Senhor me leva que nessa noite venha falar nele de novamente. O primeiro livro da Bíblia é o livro do Gênesis, capítulo 22, apenas o versículo 8 e o versículo de número 12. Dois versículos da palavra de Deus. Antes da meia-noite nós estaremos saindo, tá, irmãos? Eu daqui ainda vou para o Príncipe. Amanhã nós vamos estar no Príncipe, São João do Príncipe amanhã. Aleluia. Sepultamos o menino lá no Príncipe. E o povo lá quer DVD, né? Eles querem DVD. Eu fiz 500 DVD, só está restando uns 110 DVD só. Não tem nem um mês que eu peguei os 500 DVD, pela misericórdia de Deus. Aleluia. Deus tem nos abençoado. Livro de Gênesis, capítulo 22, o versículo de número 8 e o versículo 12 diz assim: respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Versículo de número 12. Então o anjo disse: não estenda a mão sobre o moço e não faça nada, porque agora sei que teme a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Poderia sentar nessa noite dando glória. Aleluia. Nós vamos pregar aqui nessa noite. Irmão, Deus tem hora que coloca a gente no estreito. Nós ia falar aqui sobre missão, né? Nesta noite, o Senhor nos levou esse texto. No dia que eu fui pregar, irmão, para gravar o DVD, eu fui com a mensagem toda preparadinha. O Elifas estava lá, a igreja faz o tamanho dessa daqui, no lugar chamado Imiruçu, em Minas também. E eu fui com a mensagem preparada. Quando chegou lá, Deus trocou, mudou tudo. O Senhor falou comigo: você vai pregar sobre isso. Roupa de desviado não é para crente. Eu falei: mas você é estreito, pai. O Senhor falou: é isso daí. Eu falei: então tá bom, é isso. Aí pregamos e Jeová bradou. E aqui nesta noite eu havia preparado um texto para que nós viéssemos falar. O Senhor mudou o quadro e nós vamos falar aqui sobre um tema: abrindo mão daquilo que impede a chegar a Deus, ou seja, a ter um particular com Deus. Precisamos, pastor Jorge, de abrir mão de certos tipos de coisa. Precisamos abrir mão de certos tipos de coisa que às vezes impede nós alcançarmos a bênção. É pequena coisa, mas trabalha. Aleluia. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos aqui esse texto, a palavra fala sobre um homem. E esse homem, o nome dele era Abraão. Nós vemos a Bíblia Sagrada que Abraão foi um homem que o Senhor fez uma grande promessa para ele. O Senhor prometeu. Chega um certo momento, diz a Bíblia, que o Senhor chama a atenção de Abraão e falou com ele: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, parece que eu vejo um Abraão. A Bíblia não afirma, é versão minha, mas também não estou colocando palavra dentro da Bíblia, é versão minha que agora. Quem sabe Abraão olha para o Senhor: por que eu tenho que sair do meio dos meus parentes? Por que eu tenho que sair do meio da família? Parece que eu vejo Deus falando com Abraão: porque no meio da sua família tem pessoa que não vai acreditar na mudança que eu vou fazer na sua vida. Porque, aleluia, vou marcar o teu ministério de uma forma diferente. Então parece que eu vejo Deus falando com Abraão: no meio da sua família tem pessoa incrédula, no meio da tua família tem pessoa que não acredita no que vai acontecer com você. E a Bíblia diz que Abraão sai do meio da sua parentela. Diz a palavra de Deus. Quando chega um certo momento, a Bíblia diz que Deus promete. Abraão já bem avançada idade, também a sua esposa avançada idade, e eles começam a questionar sobre a questão de um filho. Queria ter, e Deus promete um filho, até que nasceu um menino. Mas se nós formos ver, olharmos a Bíblia Sagrada, antes do nascimento do menino Isaac, Abraão havia uma comunhão muito séria com Deus. Ele falava com Deus, Deus falava com ele. E quando nasce o menino chamado Isaac, eu acredito, a Bíblia não afirma, é versão minha que é nessa noite. Quem sabe Abraão, ele começa a dar o carinho àquele jovem, ele começa a dar o carinho àquela criança.
criança, ele começa a colocar aquela criança como em primeiro lugar, colocar ele no pedestal. Disse: agora ele nasceu essa criança, eu sou velho, Sara também já é velha, então vamos dar carinho a esta criança, porque ele precisa de carinho. Parece que eu vejo Deus também entristecendo naquele momento, pastor. Parece que eu vejo Deus olhando para baixo e diz: eu estou triste, porque depois que nasceu o menino, você colocou ele em primeiro lugar, está deixando eu em segundo lugar. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Parece que eu vejo Deus falando: Abraão, você está indo longe demais. Aleluia, esta criança depois que nasceu, você está dando o maior carinho, e eu, como é que fica? Mas quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos esta história de Abraão, nós encontramos também, chega num certo momento, parece que eu vejo Deus chamando a atenção, parece que eu vejo Deus se levantando do trono e diz: eu vou ver realmente se ele está comigo ou não. Deus chama a atenção dele e disse: Abraão, sim, Senhor. Abraão, se prepare, pega o seu filho único, e vai para um monte, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar ainda, vou te revelar, e oferece esta criança em um holocausto, em um sacrifício. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, parece que eu vejo Deus falando: eu preciso de ver se você está disposto a abrir mão daquilo que está impedindo a nossa convivência, a nossa comunhão. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você que entrou aqui nesta noite em busca de uma vitória. Aleluia. Quando eu leio a Bíblia Sagrada também, eu vejo que Isaac já era bem avançada a idade, já era bem grandinho, já era um garoto, ele já não era criança mais, e ele observava seu pai, ele via o que o seu pai fazia. Aleluia. Ele via o que o seu pai fazia para o Senhor, oferecia ao Senhor. E quando chega um certo momento, quando eu leio a palavra de Deus, parece que eu vejo Deus falando com Abraão: agora vai, chama o garoto. Abraão chama o menino e diz: olha, nós vamos sair agora e vamos oferecer a Deus um holocausto, ou seja, um sacrifício. Pegou algum dos seus moços, diz a Bíblia, pega aqui algum dos seus moços e disse: arreia lá os animais, o jumento, pega a lenha e coloca sobre o ombro, as costas desses animais, e nós vamos sair para oferecer a Deus um holocausto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas Isaac, acredito eu que Isaac está olhando para seu pai, mas ele era acostumado, porque o seu pai tinha costume de fazer aquilo dali. E quando sai a caminho, quando eu leio a Bíblia Sagrada, parece que eu vejo o menino olhando para o seu pai e diz: meu pai, não está diferente esse sacrifício que nós iremos fazer, esse holocausto que iremos apresentar a Deus, não está diferente dos demais que o Senhor faz. Quem sabe a Bíblia não disse, é versão minha. Quem sabe Abraão olha para o garoto e disse: por que diferença você está vendo? Ele disse: meu pai, eu estou vendo lenha, eu estou vendo fogo, mas o cordeiro eu não estou vendo. Os outros que o Senhor vai oferecer, tem tudo, tem lenha, tem fogo, mas também tem o cordeiro. Aleluia, Jesus. Jesus, eu vou falar. Aleluia. E Abraão vai seguindo a jornada até o Monte Moriá. E quando diz a Bíblia, ele se aproxima do monte, já vista o lugar onde seria ali apresentado a Deus o holocausto. Dali para frente, eu acredito que Abraão olha para os seus moços e diz: daqui para lá vocês não podem passar, porque o particular de Deus é comigo e esse garoto agora. Deus tem um particular com você aqui nessa noite diferente, meu irmão. Deus tem um particular diferente com você aqui nessa noite. O particular de Deus é diferente aqui hoje. Meu trabalho de missão mas é necessário nós abrir mão de algumas coisas. E quando nós lemos a Bíblia, Abraão chama o menino e diz: daqui para frente é só nós dois. Desarreia os animais, tira a lenha de sobre o ombro desses animais, as costas desses animais. Isaac pega aí a lenha. E eles também chamam os seus companheiros. Abraão chama os seus moços e diz: vocês ficam aqui, até que eu e esse menino vamos até o monte,
oferecemos a Deus o holocausto, o sacrifício, e assim retornaremos. Quando eu leio a Bíblia, parece que eu vejo Abraão olhando para os seus monstros e diz: vocês ficam aqui, vocês permanecem aqui, porque eu e este menino vamos oferecê-los a Deus e assim retornaremos. Ele estava, aleluia, ele estava com convicção que o filho dele não ia ser morto, era Deus testando a fé dele. Deus te trouxe aqui nessa noite para marcar o teu ministério nesta noite. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar contigo. Glória a Jesus. E diz a Bíblia que já vai Abraão e o menino olha para o seu pai. Chega um certo momento e diz: meu pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas aonde está o cordeiro, meu pai, para o holocausto? Quando eu leio a Bíblia, varão, parece que eu vejo um menino perguntando ao seu pai: só tem certeza que Deus mesmo falou com o Senhor? Porque esse que nós vamos oferecer hoje, esse holocausto, esse sacrifício, está diferente dos demais que o Senhor faz. Porque este hoje tem lenha, tem fogo, mas não tem cordeiro. Abraão olha para o seu filho e disse: meu filho, Deus proverá para ti o cordeiro para o holocausto. Aleluia. Eita Deus, quem tem glória da glória. Glória. Que vem para adorar nessa noite. Aleluia, Jesus. Que vem para adorar, deixa eu te conhecer. Aleluia. Glória. Abraão olha para o menino e Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Abraão podia ter olhado para o seu filho e disse: Deus vai prover para nós o cordeiro, mas ele disse: Deus proverá para si o cordeiro, porque ele sabia que era um menino, era o filho dele que estava sendo colocado no lugar do cordeiro. E quando chega à terra, o local aonde ia oferecer a Deus o holocausto, o sacrifício, quem sabe a Bíblia não afirma, é versão minha, palavreado meu. Quem sabe o menino olha para o seu pai e diz: meu pai, é assim mesmo? É desse jeito mesmo que vamos fazer, que Deus pediu ao Senhor? Estou vendo tudo, estou vendo lenha, estou vendo fogo, mas não estou vendo cordeiro. Abraão, olha meu filho, até aqui, a Bíblia não diz, é versão minha, até aqui eu aguardei em silêncio, esperando Deus falar. Aleluia, chegou o momento agora, chegou a hora. O cordeiro é você que está sendo colocado no lugar de um cordeiro. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus está na fé dele. E quando já não tinha outra saída, Abraão pega o menino, marra de pé, irmão, e deita. Primeiro repara o altar. Repara, conserta, pastor Jorge. Dá uma reparada. Vamos aqui, Isaac, ajuda eu aqui. Vamos a reparar, vamos juntar a lenha e vamos consertar o altar, deixar bem consertadinho, para nós oferecer a Deus o holocausto, o sacrifício. O que eu aprendo aqui? Deus só aceita sacrifício onde o altar está arrumado. Deus só aceita o sacrifício que é aceito para o Senhor Jesus, é onde o altar é consertado, é reparado. Aleluia, Jesus, eu vou falar, Jesus. Já não tinha outra saída, ele amarra o menino e deita em cima da lenha e tira o cutelo para degolar o filho. E quando ele pega, que vai levar para cortar o pescoço do menino, um anjo: Abraão, não faça nada com o moço, não faça nada com este garoto. Deus está falando aqui neste lugar. Aleluia. Tem pessoas que dizem que eu não estou entendendo a mensagem, mas Deus está falando com você. É necessário nós estar disposto a abrir mão e ouvir a ordenança de Deus. Não estende a mão, moço. Não faça nada, porque agora sei que teve a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho não negaste. Enquanto Abraão, ele ouça a voz, quem sabe, a Bíblia não disse, quem sabe, versão minha, quem sabe, eu conheço as
essa voz aí. Eu conheço esse jeito de falar. Eu conheço. Não faça nada com o garoto, não. Quando é hora de um cordeiro amarrado, aleluia, lá, preparado para ser degolado, crucificado, ei, aleluia. Deus está testando a sua fé. Deus está te provando. Nos tempos de nós você não tem entendido. Só começa a questionar, vai questionando. Mas eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você nessa noite, meu irmão. Deus vai prover aquilo que você precisa. Já estou parando. Aleluia. Abrindo mão daquilo que impede, pastor Jorge, de ter uma comunhão com Deus, de ter um particular com Deus. Precisamos abrir mão. Existem pequenas coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Colocamos em primeiro lugar e deixamos Jesus no segundo lugar. Eu vou falar. Tem muitas pessoas que a Bíblia dele fica lá em cima da estante empoeirando. Não lê a palavra. Perguntar a ele, você leu que capítulo hoje? Não li. Só li a leitura introdutória do trabalho, que é o Salmo 46. Mas se perguntar quantas pessoas você aceitou lá no Facebook, eu aceitei tantas pessoas hoje, eu conversei com tantas pessoas. Tem muitas pessoas que estão colocando coisa pequena no lugar de Deus. Precisa abrir mão. Aleluia. Jesus, eu falo. Quem é você quando ninguém está te olhando? Quem é você quando você está na frente, aleluia, da internet, do computador, quando ninguém está te olhando? Quem é você quando está dentro do banheiro da sua casa? Ei, Jesus, eu falo. Pode até que eu não volte aqui mais, mas que eu falo, eu falo. Precisamos abrir mão daquilo que impede. Senhor, eu preciso de uma bênção, mas muitas das vezes não recebemos porque precisamos abrir mão. O porquê de nós falar sobre abrir mão aqui nessa noite? A Bíblia fala sobre um jovem. Esse jovem era rico. O jovem era rico. Ele tinha muito recurso financeiro, dinheiro. O jovem tinha. E ele ouviu falar de Jesus, que Jesus curava. Por onde Jesus passava, se tivesse um paralítico, o paralítico saía andando. Se tivesse um mudo, o mudo falava depois que via Jesus, depois que tinha um encontro com Jesus. E esse jovem, ele colocou um propósito no seu coração: eu preciso conhecer esse Jesus. Mas esse Jesus é que é uma pessoa muito importante, e é importante. Porque aonde ele chega, aleluia, algo acontece aonde ele está presente. O Espírito Santo de Deus, ele não tem comunhão com o demônio, não tem. Aonde ele chega, o demônio sai. Aonde ele chega, a enfermidade tem que sair. E esse jovem pastor, aleluia, pastor Jorge, acredito eu que ele ensaiou o dia todo. Ele ensaiou, vou ensaiar para mim ter uma conversa com Jesus bem bonito, para mim chamar a atenção dele. Sabe como é que nós chamamos a atenção de Jesus? Sabe qual a maneira do crente, do homem e da mulher chamar a atenção de Jesus? Não é palavreado bonito, é de rosto no pó, de joelho é melhor, aleluia, é liberando lá de dentro para fora que chamamos a atenção de Jesus. E esse jovem sai para falar com Jesus. Um certo dia encontra com Jesus. Agora. Ele se aproxima de Jesus e disse: bom mestre. Jesus já logo puxou o tapete dele: por que você me chama bom? Por que você está me chamando de bom, rapaz? Não há ninguém bom senão o Pai. O jovem já ficou um pouco meio tímido. Aí olha para Jesus e diz: como eu vou fazer para ter a vida eterna? Jesus falou: muito fácil. Observe-se os mandamentos. Guarda-se os mandamentos. O jovem guarda-se os mandamentos. O jovem: mas eu sei. Quais os mandamentos? Não matarás, não furtarás, e por aí vai. Guarda-se os mandamentos. Isso aí eu conheço. Meu pai me instruiu. Meu pai me ensinou, me colocou nas escolas. Eu aprendi sobre a questão dos 10 mandamentos. Jesus falou: não, falta uma coisa.
que você ainda não sabe qual é, Senhor Jesus. Jesus falou assim, ó, você precisa abrir mão, vende tudo que tem, reparta com os pobres, assim você terá o tesouro no céu. O que Jesus estava querendo dizer para aquele jovem: abre mão, meu filho, do seu dinheiro, daquilo que o seu coração está nele. Você colocou o seu dinheiro em primeiro lugar. Abre mão. Precisamos. Porque eu não sei essa palavra, mas Deus está falando com alguém nessa noite. Deus está falando aqui. Precisamos abrir mão. O porquê de nós não falarmos também sobre um homem chamado Moisés? Já estou encerrando. Sobre um homem chamado Moisés. O Senhor mandou ele abrir mão de algo também, pastor Jorge. O Senhor falou com ele: você precisa abrir mão de uma pequena coisa que está impedindo. A Bíblia diz que Moisés foi orar lá no Monte Horebe. Quando ele se aproxima do monte, um pé de árvore acendeu, brilhou tudo. E lá no meio daquele mato, uma voz: Moisés, sim, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que pisa é santo. Moisés, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que pisa é santo. A Bíblia não afirma, é palavreado meu. Quem sabe Moisés ouça agora dizer: deixa eu te perguntar, por que eu tenho que tirar a sandália do pé? Porque a terra que eu vou pisar é santa. Ao Senhor a voz falando com ele, pastor Jorge, aleluia. A sandália do seu pé é restante do Egito que você traz como lembrança. Abre mão do restante do Egito que você traz. Aleluia. Glória. Abre mão. Precisa abrir mão. Alamassuri Candarábia, Deus falando com Moisés: abre mão, Moisés. Abre mão do restante do Egito. O que eu aprendo aqui? A igreja, eu e você precisamos abrir mão das pequenas coisas que hoje está sendo colocada em primeiro lugar, que muitas das vezes está impedindo nós alcançarmos a nossa bênção, nós alcançarmos a nossa vitória. Aleluia. Jesus, eu falo. Aleluia, Jesus. Glória. Deus, que tua coisa gostosa aqui nessa noite. Deus está falando com você aqui. Aleluia, precisamos estar dispostos a abrir mão. Aleluia, dos velhos costumes. Abrir mão para alcançarmos a vida eterna. Precisamos abrir mão. Aleluia. Só me coloca em cada um. Aleluia. A Bíblia fala sobre um moço. Esse moço era paralítico, diz a Bíblia. E esse moço precisava de um milagre. Ele precisava de uma cura. Precisava. Mas diz a palavra de Deus que esse homem tinha tempos que ele estava paralítico. E Jesus passava, ensinava. Um certo dia, diz a Bíblia, que aparece 4 homens. A Bíblia não fala o nome deles, pastor Jorge. Em que escola eles estudaram, qual era o nome do pai deles, em que casa que eles moravam, que tipo de roupa eles usavam. A Bíblia não afirma, mas esses 4 homens tomam uma atitude e diz: nós precisamos ajudar este paralítico. Precisamos ajudar esse paralítico. Ele não pode ir até Jesus. Jesus está lá ensinando na sinagoga. Jesus está lá na igreja ensinando. E esse homem tem dificuldade em ir até onde está Jesus. Vamos ajudar ele. Esses 4 homens não eram reconhecidos. Ninguém conhecia, ninguém sabia quem eram esses homens. Esses homens tomaram uma atitude. Tomamos uma atitude em levar essa cama. Quando eu leio uma Bíblia Sagrada, eu encontro a dificuldade desses 4 homens, pastor Jorge, carregando uma cama para a rua fora, carregando uma cama com um paralítico em cima, com o osso do paralítico em cima. Era tão fácil tirar aquele homem da cama e
tentaram levar a cama. E quando ele se aproxima do templo, ou seja, da tenda, da igreja onde Jesus estava ensinando, diz a Bíblia, os doutores estavam ouvindo, o povo estava ouvindo Jesus falar. E de repente eles tentaram entrar pela porta. Tentaram entrar pela porta como aquela. E quando tentam entrar pela porta, o povo para e diz: aqui vocês não podem passar não, porque Jesus está aí pregando. Jesus está aí ensinando. E aqui vocês não podem passar. Aleluia. De repente um daqueles homens, pastor Jorge, um daqueles homens teve uma ideia assim: nós não podemos passar pela porta, vamos subir pelo telhado. Vamos subir com esta cama para o telhado. Imagina a dificuldade daqueles homens calar o telhado. Mas aquele que precisa de milagre, aquele que precisa de bênção, aleluia, e ele não é disposto não. E aqueles 4 homens teve essa ideia: vamos subir pelo telhado. Quando eu leio a Bíblia, parece que eu vejo eles subindo. E quando chega lá em cima no telhado, um olha para o outro. Quem sabe pergunta: e agora? Aonde nós vamos descobrir Jesus agora? Aonde nós vamos descobrir que Jesus está? É muita gente aí dentro. E um deles, a Bíblia não disse, é versão minha, palavreado meu. Quem sabe um daqueles 4 homens disse: eu sei aonde Jesus está. Porque ele disse: aonde tivesse 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele estava no meio. Eita glória! Aonde tivesse 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele está no meio. Vão no meio. Aleluia! Eita glória! Jesus está falando. Jesus está falando aqui. Eu quero te dizer nessa noite: Jesus está no meio lá do seu trabalho. Jesus está no meio lá do seu trabalho. Se você está reunido na presença dele, ele está lá. Jesus está no meio do seu casamento, do seu ministério. Aleluia. Por onde você passa, Jesus está lá. Arredaram algumas telhas e desceram com a cama. Imagina a dificuldade. Imagina a dificuldade de descer com a cama pelo telhado. E quando a cama chega onde estava Jesus, Jesus olha para o paralítico e diz assim: perdoado estão os seus pecados, levanta, toma tua cama e vai embora. Perdoado estão os seus pecados, levanta, toma a sua cama e vai embora. Quando eu leio a Bíblia, pastor João, parece que eu vejo o povo começar a questionar. Diz: por quê? Por que, Senhor, que o Senhor só falou esta palavra: perdoado estão os seus pecados, levanta, toma a tua cama e vai embora? Porque quando eu leio a palavra de Deus um certo dia, eu estava no monte particular com Deus, eu começo a perguntar para Deus: por que o homem teve que levar a cama, Senhor? Me explica. Por que aquele paralítico teve que levar a cama e não largou a cama na igreja? Como muitas igrejas que tem por aí. Tem umas igrejas por aí que é um tanto de muleta, cadeira de roda, fica lá com eles. E Jesus mandou: perdoado estão os seus pecados, levanta, toma a tua cama e vai embora. Eu comecei a perguntar para Deus: por que aquele homem teve que levar a cama com ele? Ele veio carregado e saiu carregando a cama. O Senhor falou comigo lá no monte: sabe por quê, Jesse? Que ele teve que levar a cama, porque todas as vezes que ele pensar em voltar para trás, todas as vezes que ele pensar em voltar para trás, ele vê que a cama da onde ele saiu ainda está com ele. Ei, quer ser reconhecido? Leva a cama, meu irmão. Ei, glória! que alguém te reconhece, toma atitude e encarrega. Aleluia, Jesus! Oh, glória! Cheia. Aleluia! É, Jesus, eu falo. E eles começaram a questionar: não é lícito, não é lícito esse homem carregar a cama hoje, é sábado, não pode. Jesus olha: qual é mais fácil dizer? Levanta,
Qual é mais fácil dizer, perdoado está os seus pecados, levanta, toma tua cama e vai embora? Ou dizer, aleluia, está curando, recebe o milagre. Qual é mais fácil? Para haver milagre, primeiro os pecados têm que ser perdoados. Para haver milagre, temos que alcançar o perdão de Deus. Na mandara agachanda, na gaçuria da cantarada. Talvez eu aprendo na Bíblia. Já estou parando, tá, irmãos? Não sei se aqui é relógio, está certo lá? Hã? Ah, tá. Eu estou parando. Tá? Eu aprendo na Bíblia sobre um certo homem também. Esse homem estava na beira de um tanque. Diz a Bíblia que em certo tempo o anjo descia e agitava as águas. Quando a água era agitada, aquele que estava ali, que viu o anjo descer e conseguia se banhar naquela água, recebia o seu milagre. E aquele homem já havia muitos anos que ele estava ali, esperando o seu milagre. Um certo dia Jesus chega. Jesus se aproxima e disse: moço, quer ser curado? Aquele homem não sabia que era Jesus ainda. Ele não sabia, não conhecia Jesus. Disse: Senhor, não tem homem algum que quando a água agitada me pega e coloca no tanque. Cada um vai na minha frente, cada um quer para eles. Para mim, eles nem preocupam comigo. Jesus falou, aleluia. Levanta e toma a tua cama e vai embora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus.